Pode comentar aí também no chat se quiser. Que é o seguinte, olha só. Esse Enem foi o Enem digital, lembrando que esse ano a prova vai ser a mesma, tá? As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares. Perdi onde que eu estava. Vamos de novo. As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios em energia elétrica. Então aqui, parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais semicondutores. O que era o efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico era a incidência de luz no metal arranca elétrons. Você vai transformar isso em movimento, é claro, né? Mas o que é elétrons em movimento de forma controlada? Corrente elétrica. Então você está produzindo, transformando em energia elétrica também, né? Então o movimento está diretamente relacionado com a corrente, que pode ocorrer em uma variedade de materiais. Então, beleza. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito de forma simplificada é, a primeira coisa, o quê? A absorção da luz, que a gente falou na aula passada sobre o conceito de fóton. Então, a luz, né, ela pode ser entendida como pequenos pacotes de energia que nós chamamos de fótons. Então, quer dizer que é absorção de fótons. Então, pode ser que a absorção de fótons, só tá esse primeiro aqui com absorção de fótons. Aqui você tem absorção também, né? Mas olha só, absorção, mas não é absorção de elétrons. Então tá errada essa aqui, né? A absorção e emissão de elétrons tá errada. Absorção de fótons, certo? Só que eu tenho emissão de elétrons. Então você joga luz e arranca elétron. Então quer dizer que a resposta é letra A. Então essa foi fácil se você lembrar o que é o efeito fotoelétrico. Se você não souber o que é o efeito fotoelétrico, não é uma questão fácil, né? Número 2. A telefonia móvel no Brasil, essa é PPL 2016, olha só. Quando o Enem classifica como física moderna, eu falei quando eu dei essa aula, as questões de química. Então, essas questões de radioatividade eu não vou nem falar, porque isso é mais para o professor de química trabalhar com vocês aí, tá? A telefonia móvel no Brasil opera em celulares cuja potência média de radiação é 0,6 watts de potência, né? Por recomendações da ANSI e EEE, foram estipulados limites para a exposição humana à radiação emitida por esses aparelhos. Para o atendimento dessa recomendação, valem os conselhos: segurar o aparelho a uma pequena distância do ouvido, usar fones de ouvido para chamadas de voz e utilizar o aparelho no modo viva voz ou com dispositivos Bluetooth. As medidas baseiam-se no fato de que a intensidade da radiação decai conforme a distância aumenta. Por isso, afastar o aparelho reduz riscos. Então, se você quer pouco risco, fica longe do telefone. Essa é a ideia do problema que ele está dizendo. Então, ele está falando assim, olha, para reduzir a exposição à radiação do celular de forma mais eficiente, o usuário deve fazer o quê? O que ele deve utilizar? Então, ele tem que ficar mais longe possível. Então, vamos ver de qual alternativa mostra que ele está mais longe possível do telefone. Usar fones de ouvido com o aparelho na mão. É uma opção, né? Você está com fone de ouvido e o aparelho na mão. Só que, né, usar fones de ouvido com o aparelho no bolso. Usar fones Bluetooth com o aparelho no bolso da camisa. Então sempre está chegando radiação aí. O aparelho mantido a 1,5 centímetro do ouvido. Aí é o pior de todo, né, letra D. Usar o sistema de viva voz e o aparelho apoiado numa mesa de trabalho. Ou seja, você não está recebendo quase que radiação, né? Então, letra E é a mais próxima do que ele fala no texto, ou seja, evitar a radiação, que aumenta com a distância. Então, qual que é a distância máxima que você vai conseguir colocar esses objetos? Coloca na mesa e fica lá de longe, né? Se você colocar o fone de ouvido, você acaba ficando próximo dele do mesmo jeito.
Tá vendo? Ele está falando ou usar fones de ouvido, utilizar o aparelho no viva voz e tal. Todas essas medidas. Viva voz é o que você tem de mais distante. Beleza, vamos lá. 3 é ppl. Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Efeito fotoelétrico, né? Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes, nos postes de iluminação, na abertura automática das portas, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme. Este efeito pode ser usado para fazer a transformação de qual energia? Olha só, o que é o efeito fotoelétrico? Então quer dizer que você vai jogar fóton, ou seja, você está falando de fóton, você está falando de luz, e você vai arrancar elétron. Então você tem fóton relacionado à energia nuclear? Não. Isso é energia da bomba atômica. Energia elétrica? Não. Energia térmica? Também não. Porque aqui no caso, a gente não está falando de energia com relação a calor, né? De você jogar a radiação ali eletromagnética. A gente está tratando a luz como partícula. Energia radiante ou potencial? Potencial não é, porque você tem que armazenar. Então, é uma energia radiante. Ah, mas não tinha que transformar em energia elétrica? Lembra que eu falei? Elétron em movimento, quer dizer, energia cinética. Movimento controlado, energia elétrica. Então, quer dizer que você está transformando energia radiante, que é a energia da luz, em energia cinética. Certo? Número 4. Devido à sua resistência mecânica, baixa condutividade térmica e transparência à luz, o vidro tem sido cada vez mais utilizado na construção civil, aplicado em portas, janelas e telhados. Sua transparência é importante porque resulta em uma grande economia de energia elétrica usada na iluminação interna do ambiente. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons dos átomos que compõem o material vítreo. A transparência pode ser explicada considerando que a luz, ou seja, não está falando que a luz atravessa o vidro. Se a luz atravessa o vidro, quer dizer que ninguém está interagindo com ela, está passando direto. Então, os elétrons não recebem, né, não absorvem esses fótons. Então, está falando, letra A, a luz é absorvida pelos elétrons? Ela não é absorvida e transformada em calor, aí não está atravessável, seria opaco. É absorvida pelos elétrons e reemitida? Não, né? Se ela remite em todas as direções, aí vira luz difusa. Aí é quando você recebe a luz e ela é refletida. Tipo quando você olha numa parede. Você olha na parede, ela faz com que a luz fique difusa e todo mundo que olha para a parede enxerga. Ela não é absorvida pelos elétrons e é espalhada em diversas direções. Não. Se ela fosse espalhada em diversas direções, é como se fosse o céu azul. Isso é uma dispersão. A luz é espalhada e passa só uma parte dela. Então, você vai enxergar o céu azul exatamente por isso, né? Você vai ter algumas frequências que passam e outras que são espalhadas, né? Então, na Terra, o céu é azul por esse motivo. Então, o vidro, se ele é transparente, quer dizer que a luz passa toda. Ela não é absorvida pelos elétrons e continua seu caminho em trajetórias regulares. Exato. E a letra E já fala, é absorvida pelos elétrons e reemitida de volta pela mesma trajetória. Aí seria reflexão, né? Então, 4, letra D. 5 você vai ter que interpretar o que está acontecendo em relação ao espectro. Olha só, a terapia fotodinâmica é um tratamento que utiliza luz para a cura de câncer através da excitação de moléculas medicamentosas que promovem a desestruturação das células tumorais. Parado para Coca-Cola. Para a eficácia do tratamento, é necessária a iluminação na região do tecido a ser tratado. Então, olha só, hein? Em geral, as moléculas medicamentosas absorvem as frequências mais altas. Para isso, as intervenções cutâneas são limitadas pela penetração da luz visível, conforme a figura. Eu tenho duas equações com relação à frequência. Uma equação de energia é igual a HF, e eu tenho uma equação de velocidade. A velocidade
é igual a lambda vezes F. Então, eu tenho essa relação aí. O que está acontecendo? Olha aqui. Você tem, né, as partes da derme aqui que está falando, derme papilar, epiderme e tal. Olha só, essa radiação aqui, 400 nanômetros, é o comprimento de onda, certo? Lambda. 650 tem um comprimento de onda maior. Então quer dizer que, se eu chamar aqui, por exemplo, vamos fazer assim, vamos chamar aqui, deixa eu colocar mais fino, de lambda 1 e aqui de lambda 2. O que a gente tem? A gente tem que lambda 1, que está sendo absorvida, olha, ela vem só até essa profundidade. Opa, deu uma travada aqui. A gente tem, mas está travando, a minha internet. A gente tem lambda 1 menor do que lambda 2. Então vamos lá. Quem tiver maior comprimento de onda tem menor frequência. Então a gente conclui com isso aqui que a frequência da radiação 1 é maior do que a frequência da radiação 2. Quem tiver maior frequência tem maior energia. Então a gente conclui que a energia da radiação 1 é maior do que a energia da radiação 2. E o que está acontecendo? Então olha só, essa radiação 1 ela tem mais energia e maior frequência. Ela não está penetrando mais do que 2 milímetros. Aqui está medido em milímetros. Ela não penetra mais que 2 milímetros. Enquanto que a radiação de baixa energia penetra mais. Então está falando o seguinte, olha, a profundidade de até 2 milímetros em que o tratamento cutâneo é eficiente se justifica porque a luz olha só, a luz de curto comprimento de onda é mais refletida? Não, aqui a luz não está sendo refletida não. A gente está mostrando se a luz é absorvida ou não. A luz de maior energia é mais absorvida pelo tecido orgânico? Sim, porque ela penetra só até 2 milímetros, enquanto que a outra de baixa energia penetra mais, né? Então, letra B, alternativa certa. Vamos só ler o resto aqui para a gente analisar, senão não adianta. A luz de menor energia é absorvida nas regiões mais profundas. Não é que ela é absorvida nas regiões mais profundas de menor energia, até que parece que é essa, né? Mas de menor energia, ela penetra mais. Ela vai sendo absorvida, sempre vai sendo absorvida, mas ela penetra mais. Ela tá praticamente atravessa, né? Está atravessando ali a de mais baixa energia. Todos os comprimentos de onda terão alta intensidade. Não, nada a ver, não tem dados sobre a intensidade ali não. Cada comprimento de onda percebe um índice de refração diferente. Olha só, sim, né? Cada comprimento de onda tem um índice de refração diferente, mas não é isso que explica, né? Não é isso que explica a eficiência, né? Aqui, ó, a eficácia ou eficiência da luz, né? Então esse tratamento ali que vai ser absorvido para aquela determinada radiação visível, 400 nanômetros, é um comprimento de onda pequeno, é próximo do azul, né? Do azul até o vermelho ali no final. Então, letra B. E para a gente finalizar, acho que é só essa, né? Só essa, 6, só a 6. Essa 6 é muito antiga. Vou mostrar para vocês como que era uma questão aqui. Isso aqui vocês nem sonhavam em fazer Enem. Como que a questão era meio confusa nessa época. Hoje, as provas melhoraram. Mas eu deixei essa questão mais antiga porque ela tem uma característica importante para o Enem atual. Que às vezes você tem respostas que podem ser inclusive corretas, mas que não respondem a pergunta, né? Tipo a pergunta anterior. Às vezes isso acontece nas questões do Enem. Então olha só, e uma questão com texto grande, né? Vai aparecer ainda algumas questões com textos assim, que modificou um pouco nessa última prova, deu uma diminuída no tamanho dos textos de física, né? Mas ainda tem textos muito grandes para você extrair o que é importante. Então vamos lá. 4, 3, 2, 1.
O relógio marcava 9h32, tal, na sala de comando da Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, que é o CERN, na fronteira da Suíça com a França, quando o narrador anunciou o surgimento de um flash branco nos 2 telões. Era sinal de que o experimento científico mais caro e mais complexo da humanidade tinha dado seus primeiros passos rumo à simulação do Big Bang, a grande explosão que originou o universo. A plateia, formada por jornalistas e cientistas, comemorou com aplausos assim que o primeiro feixe de prótons são partículas positivas, né, foi injetado e que tem massa, foi injetado no interior do grande colisor de Hadrons, que é o LHC, um túnel de 27 km de circunferência, construído a 100 metros de profundidade. 2 horas depois, o segundo feixe foi lançado. Em sentido contrário, os feixes vão atingir velocidades próximas à da luz e então colidirão um com o outro. Essa colisão poderá ajudar a decifrar mistérios do universo. Então você vai fazer o que ali no acelerador? Você vai fazer essas partículas colidirem para quebrar. Aí você vai simular o início do universo. Segundo o texto, o experimento no LHC fornecerá dados que possibilitarão decifrar os mistérios do universo. Para analisar esses dados provenientes das colisões no LHC, os pesquisadores utilizarão os princípios de transformação de energia. Sabendo desses princípios, pode-se afirmar que, embora seja um exercício de colisão e conservação de energia, ele acaba se encaixando em física moderna só por ser um assunto de física moderna, certo? Mas aqui você precisa saber algumas coisas de mecânica mesmo. Olha, as colisões podem ser elásticas ou inelásticas. Pode, né? Só que na realidade, não existe colisão elástica. E ambos os casos, a energia cinética total se dissipa. Olha só, na colisão elástica, não tem dissipação de energia cinética. Não está errado aí, certo? Não tem dissipação. Colisão elástica é uma colisão ideal. A energia dos aceleradores é proveniente da energia liberada nas reações químicas no feixe injetado. Não tem reação química. Está errado aí, reação química. Não tem reação química. O feixe de partículas adquire energia cinética proveniente das transformações de energia ocorridas na interação do feixe com os aceleradores. Exatamente. Você vai usar campo magnético e campo elétrico. Um para ele acelerar e outro para ele virar. Então ele vai fazer curva utilizando campos, né, que vai fornecer energia para ele. Essa é a mais correta até agora. Vamos ver o resto aqui. Os aceleradores produzem campos magnéticos que não interagem com o feixe. É claro que interage. O campo magnético é que vai fazer com que ele faça a curva. Lembra que partículas carregadas em movimento sofrem interação com o campo magnético. Aquela ideia lá, a regra da mão direita. Então está errado por isso, né? Então não interage. Interage sim, se ele estiver em movimento e não for paralelo. As velocidades das partículas do feixe é irrelevante nos processos de transferência de energia. Você está doido? Claro que não, né? A energia cinética, inclusive, vou escrever acima, senão eu vou tampar aqui. A energia cinética, ela é dada por mv² sobre 2. Então é por isso que você acelera esse troço aí até a velocidade da luz, para ele ter muita energia e quebrar quando romper ali, bater um no outro. É isso, galera. Eu vou fazer a lista hoje de hidrostática e mandarei lá no grupo, certo? Aí semana que vem a gente tem, né, eu tenho que só fazer minhas contas de novo aqui, que eu tenho que terminar até no Enem o top 10. Se eu não terminar, se eu achar que parece que eu tinha feito a conta certa, né? Mas as semanas que faltam, eu acho que fecharia direitinho. Se não fechar, eu coloco 2 assuntos juntos aí. Eu faço 2, né, na semana pra gente fechar. Beleza? Então agora, à medida que a gente vai passando aqui, vai apertando o cerco em relação à importância das questões que vão aparecer no Enem. Beleza, galera? Então, boa noite. Obrigado aí para quem compareceu. Os outros que vão assistir depois. Abraço, moçada. Fui.